Fala pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou começando mais uma outra live. Vou estar hoje com a Suzana, que é um ex-homem trans. Ela vai estar relatando a história dela, de como tanto quanto ela entrou na transexualidade, como ela fez para transicionar, e a história dela com Jesus Cristo e ao mesmo tempo quais foram as consequências, dificuldades para ela destransicionar, né? Então, vi que ela já está online aí. Eu vou mandar aqui o convite para ela, um minutinho. Suzana. Vamos ver aqui, Suzana, cadê você? Suzana. Acho que eu mandei um convite. Boa noite a todos que estão entrando. Deus abençoe. Vamos ver aí se Suzana vai estar aceitando. Ó, o Fernando. Fernando, meu amigo, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem? Patrícia, a Aymara, Deus abençoe. Oi, Rick. A todos. E aí, Su? Como é que você tá? Paz, tudo bem? Tudo bem. Com você? O áudio tá Que bom? me diz? Tá ótimo. Maravilha. Deixa eu aumentar o volume aqui. Que maravilha. Tem um monte de gente entrando aí, ó. Bênção. Glórias a Deus, hein? Né? Mas então, Su, vamos hoje falar da sua história, do que o Senhor Jesus fez na sua vida. Glórias a Deus, Bom, hein? gente, com certeza. Antes de começar, eu vou fazer uma oração breve para a gente estar começando, né? E que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, que é Ele que faz isso na vida da gente. E a gente não tem como ficar calado, né? Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, queremos apenas agradecer por essa oportunidade de estar testemunhando, falando da Tua graça, dos milagres que o Senhor tem efetuado sobre as nossas vidas. Queria orar abençoando todos aqueles, ó Pai, que estão vendo essa live, que essa live seja apenas para unicamente glórias ao Teu santo nome, por aquilo que o Senhor fez sobre a vida da Suzana, que ela seja guiada, que ela seja direcionada, que o Espírito de Deus a use, Pai, e que ela traga palavras de libertação a muitos que aqueles que estão presos em seus cativeiros. Porque eu creio que essa live renderá grandes frutos para o reino. Por isso que nesse momento eu oro apenas agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Que Mas bênção. então, nos fala, Su, como que foi tudo? Me conta a sua história. Como começou você se compreender que você se via como homem, né? E você desejava fazer essa transição? E como foi? Primeiramente, eu descobri a homossexualidade, né? Que eu primeiro vivi na homossexualidade durante 6 anos e depois eu fui para a transexualidade. E foi tudo um passo a passo, né? Na homossexualidade. Eu descobri o desejo homossexual, né? Por uma mulher. E no início eu não aceitava aquela situação, porque eu vinha de uma doutrina, né, muito séria, minha família toda são cristãos, então eu fui batizada desde bebezinha, ali dentro da doutrina, e quando eu notei aquele desejo por uma mulher, aquilo foi muito frustrante para mim, porque eu não estava preparada para sentir aquele desejo. Então, foi onde, para mim, foi foi um perrengue que eu passei naquela fase de não aceitar, né? Eu chorava muito, pedia muita oração para minha mãe, mas também não tinha coragem de expor para ela que, de fato, eu estava gostando de mulher. E eu sofri muito, tentei ali lutar contra, mas naquele momento eu não tive muita força. Quando eu senti aquele desejo, eu parei de ir para a igreja, abandonei e caí para a homossexualidade. Mas você sente que algo
te ajudou, te estimulou, te induziu à homossexualidade ou foi algo que foi fluindo assim na sua vida naturalmente? Então, na parte da minha infância, eu lembro de alguns sinais, sabe, na escola. Eu, eu naquela fase ali, eu não percebia, não, mas já houve um pequeno sinal, sabe, da Sim, homossexualidade, tanto para a transexualidade, né? Porque sim, sim. eu via meus irmãos e quando na infância eu já olhava para eles e falava, eu queria ter nascido homem, né? Tanto por causa que eu via os privilégios, eu via assim o homem tendo mais privilégio, né? Quando na época de Independente, né? sim, teve na época da escola mesmo, tinha 7 de setembro, onde o pessoal a gente tinha os desfiles, né? E eu lembro que o meu pai não deixava eu ir por eu ser mulher. Tipo assim, meus irmãos iam, os meus irmãos eles tinham liberdade para sair e as mulheres não Sim. tinham. Então eu já comecei observando ali o querer ser homem. E assim, eu queria ser homem, eu também queria ir no desfile. Então, quando eu gostava muito de ouvir meus irmãos usar calça comprida. E como que eu era de uma doutrinação ali, as mulheres não podiam usar calça comprida. E Sim, sim. eu pensava, eu queria ser homem para usar calça comprida. Então eu já via alguns privilégios assim, na questão do homem. E eu fui, já Uhum. desde a infância, já fui querendo, né, ser homem para ter alguns Mas privilégios, você né? sentiu falta de alguma área da paternidade do seu pai ou da sua mãe? Você sentia que algo faltou em você, não? Olha, é uma coisa que eu me questiono hoje, né? Até quando eu me tornei homem trans, eu parei de menstruar, né? Eu tinha um travamento Sim. tão grande em questão de menstruação que eu não aceitava menstruar. Mas isso aí já vem da infância, porque a minha mãe e meu pai eles eram muito fechados. Você Uhum. acredita que a primeira vez que eu menstruei eu não sabia que era aquilo? Porque ninguém conversava comigo a Uhum. respeito disso. E eu Ah, lembro quando eu menstruei a primeira vez, eu falei para minha mãe, mãe, tá saindo um negócio esquisito. Aí a minha mãe mandou, nem ela, nem a minha mãe era tão fechada que ela mandou até a minha gente irmã contar. percebe, a gente percebe uma certa ausência, né, dos E, pais às vezes ensinar os filhos, né, o caminho. exatamente. Comigo foi E, parecido. Meu pai não me ensinou em nada do que eu tinha que ser. Então, minha masculinidade foi zero. então, Foi para isso aí já desenvolver. atrapalha bastante, né? E tipo Sim, assim, Rick, eu crescia naquele momento de menstruação, tipo assim, para mim era algo errado. Assim, nossa, sim. menstruar é uma coisa que se tornou algo que se fosse errado. Imagina, E você desde começa a ver sangue sair de você e você não entende, né? então, se Por ela quê, tivesse né? conversado comigo que isso poderia acontecer, eu já não, para mim ia ser normal. Até quando depois que eu comecei a menstruar todos os meses, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava menstruada. Eu não aceitava aquilo. Por quê? Porque na minha mente era algo anormal aquilo. Então, isso aí foi- é uma coisa que ficou marcado sobre a menstruação. Sim, E sim. para mim aceitar depois, quando eu tomei o hormônio, daí eu parei de menstruar, né? Quando eu fui destransicionar, a primeira coisa que eu pensei, ixi, vou ter que menstruar de novo, porque eu não aceitava aquilo. E eu orei, eu falei assim, Senhor, traz a minha aceitação, porque isso é normal, isso é comum. E hoje para mim se tornou tão natural, assim, eu menstruar, que isso aí, Sim. né? Essa foi a base da oração e Deus colocou no meu coração É, eu que percebo que é uma falta, uma ausência ali da mãe, né? De sim. ensinar, de explicar e de falar que isso é uma coisa normal para uma mulher, né? Exatamente, porque não faz sentido ela não ter conversado isso comigo, né? Isso Mas gera é o sistema dela, uma né? crise na identidade da filha, né? Tipo, Sim, por que que eu estou passando por isso? Não queria passar. Aí você vê o homem ali mais independente. Por que que eu não sou igual a ele? sim, Né? Acho que tudo isso foi exatamente. influenciando, né? E isso é bom ser assim, os pais conversar com os filhos sobre a respeito disso, né? Para eles não se Sim. limitarem. Exemplo, na época da minha infância, as meninas não podiam brincar de carrinho. Então, isso aí, os pais hoje, eles não podem proibir as crianças, a menina de brincar de carrinho. Eles têm que crescer que ele pode sim. A menina, ela pode brincar de carrinho, futuramente ela É, pode mas ser isso uma é uma motorista, né? questão cultural, né? Exato.
Exatamente. Sim. E Mas dando aí, sequência, né, da então, minha, mas então você começou a crescer com essa certa crise, né? Por que que eu tenho que ser mulher e por que que eu não sou que nem os caras independentes? Mas você consegue Sim, chegar ao ponto que você percebeu que você tinha atração por mulheres e que você queria transicionar para homem, né? No caso. sim. E depois eu vivendo na homossexualidade, eu fui notando falta de outras coisas, sabe? Eu vi que só viver, só ficar com mulher não era suficiente. Eu já comecei a querer mais. Eu já fui Uhum. querendo mudar minha aparência. Eu já disse, não, eu vi as lésbicas que cortava cabelo, né, e vestia igual homem. Eu disse, também quero. Eu já fui querendo já cortar o cabelo e fui trocar minhas roupas. E quando eu cortei o cabelo e vesti igual homem, na rua eu já era confundida como homem. Porque não tinha muitos seios, vestia camisa que não parecia, que não marcava meu peito. Aí quantas pessoas me confundiam em lojas, mercados, me chamava de ele, eu comecei a gostar daquilo. Eu comecei a Sim. ficar, quando alguém me chamava de ele, pega ali pro rapaz e tal, eu ficava muito contente. Eu comecei É a notar interessante aquilo. essa questão do desejo, né? Assim, da liberação, é como se fosse um êxtase para a gente, né? Eu lembro que quando eu conheci o mundo gay e vi as lésbicas, vi os gays, vi os travestis, vi aquele pessoal diferente, vestido, às vezes brilhoso, Sim, colorido, aquilo encheu os meus olhos, né? Tipo, já te putz, que atraiu, né? legal, né? Eu também quero. Diferente. Sensação de consumo, né? Sim. E conversando, Henrique, com uma amiga minha da época, eu peguei, daí eu comecei, eu perguntei para ela sobre que ela vivia da mesma forma que eu. Aí eu falei assim, por acaso seus peitos te incomoda? E ela falou assim, não, não, Su. Eu falei assim, nossa, então será que eu não sou lésbica? Será que eu sou trans? Aí eu comecei e o Maia falou assim, então se meu peito tá me incomodando, se meu corpo, meu físico já não tá me incomodando, então eu não sou lésbica, eu sou um homem trans. Mas E aí que é fui, interessante. Aí que é um ponto interessante. Até o momento de você ser questionado em relação ao peito, você não tinha o problema com o seu próprio peito. Só quando exa você refletiu e se sentiu como trans, que aí gerou um bloqueio com o peito, né? exatamente. Porque quando as pessoas já me confundiam como homem, daí eu falei assim, mas. E às vezes, as pessoas, às vezes, quando via que eu tinha peito, eu já tesourava, não é ela, né? Então aquilo já foi me frustrando. Isso aqui tá, né? Não tá me dando possibilidade para me É ver aquela como homem, né? sensação, né, Sudi? Tipo assim, eu fiz a sobrancelha e eu vi que tem um fio faltando. Aí aquela pessoa vai ficar encanada. Não, esse fio que está faltando tem que ficar igual. Então, a Exato, pessoa, enquanto não deixa igual, fica encanada e não fica satisfeito. É a mesma coisa de olhar e dizer, olha só, eu acho que, não sei, se tem um jeito meio de homem, eu acho que você é trans, hein? Aí isso entra na cabeça da fica pessoa. procurando ali aquele, né? Para a pessoa Uma que já está com perda de identidade, está se sentindo perdido na sua referência do que quer ser, aí chega, sei lá, você tinha quantos anos? Uns 13, 14, 15? Você fala da homossexualidade? Desse momento da homossexualidade para a Não, transexualidade, quando você. na homossexualidade eu entrei com 20 anos, na transexualidade com 26. Sim. E é a idade que a gente tá, ó, doido para conhecer o Exatamente. mundo, né? Que tá ali no auge ali, né? Sim, Querendo. nossa. Mas aí, conta, Su, você começou a tomar por conta própria hormônio? Como é que Olha, foi essa questão da quando, transição? quando eu descobri, não, eu sou trans, eu comecei a pesquisar bastante, sabe? Foi bem na época da novela Força do Querer. Ali eu tive uma noção Hum, básica ali que eu me instruí no papel ali do Ivan, da Ivana. Meio que na novela, eles meio que ensinou aonde você vai atrás. Na época lá tinha, eles iam na academia, né, e tal. Que tinha meios de você, né, fazer por conta própria. E eu fui pesquisando, aí fui entrando nos grupos dos transgênero, né? E fui. Ali eu descobri que eu poderia tomar hormônio e não fiz acompanhamento psicológico, não fiz. Eu iniciei ali por conta própria.
e comparava receita e aplicava os hormônios. Inclusive, para mim fazer minha cirurgia da retirada da minha mama, o cirurgião me exigiu um laudo Sim. psicológico para ver se eu estava apto do que eu estava ali, né, permitindo fazer. E você acredita que até isso eu fraudei, eu comprei um laudo psicológico, Eita. verdade? Mas E é, isso é tem muito muita gente que sério, vai né? pelos caminhos, né? Eu comprava receita, comprava hormônio ali e comprei até o laudo para mim poder fazer minha cirurgia. Mas hoje em dia é E, tudo muito fácil para você querer fazer isso. mas hoje, na época, eu achei o máximo, né? Ter alguém que pudesse me vender esse laudo para mim poder fazer a cirurgia, né? Mas pensando por outro lado, isso é muito perigoso, né? Para quem Não, faz isso, perigosíssimo. né? É tanto gera processo né? Se É porque, descobrir. por exemplo, você teve, assim, você tirou os peitos, você, nesse processo, você ficou um pouco chocada? Como que isso foi no seu processo? Porque, assim, grande problema da questão de muitos facilmente comprar laudos de uma forma ilegal é de, por exemplo, um rapaz, vamos dizer, eu, Riquelme, me sinto trans, quero Sim, virar uma mulher. Aí eu vou lá, consigo o papel lá para fazer de uma forma errada, retiro meus órgãos genitais e nesse processo me arrependo de ter feito isso, não tem mais volta. Como é que fica a mente da pessoa, né? isso aí é frustrante, né? E gera uma depressão, né, na pessoa, né? Sim, Que é muito sério, muito grave mesmo. E exatamente. hoje, olhando para trás, eu vejo, né, a irresponsabilidade que eu tive, né, de questão de saúde, né, porque é uma bomba que você aplica dentro de você, né. E eu Sim. aplicava ali, eu aplicava 2 ml de Deposteron a cada 15 dias. Então, era uma Ó, porrada de hormônios. Eu é, poderia eu ter. lembro que eu cheguei a tomar para fazer academia uma vez, me deu foi ataque, palpitação no coração, de Então, madrugada. e eu tava tão. Perigoso. E teve uma fase que eu estava tão ali focada, né, no meu físico, que eu queria ter um corpo másculo, né? E Sim. além de eu tomar esse monte de hormônio, para me malhar, eu estava tomando 12 comprimidos de uma vez só, mais os hormônios, menino. Olha para você ver, é Mas o então, perigo. nesse processo, quando você tirou os seus peitos em si, e você viu que estava sem peito e masculino, você ficou alegre? Qual foi a sensação que você teve ali naquele momento? Assim? Ó, Porque assim, para deve mim, chocar um pouco, né? De retirar. sim, engraçado, né, que eu pensava na minha cabeça, né, que cada conquista que eu tinha ali na transição sempre gerava um buraco depois. Ah, se eu tivesse uma barba fechada para mim, eu já vou estar muito feliz. Mas quando eu tinha barba, sempre faltava alguma coisa a mais, sempre estava faltando alguma coisa a mais. E não era suprido. E quando eu tirei os meus seios, que para mim era muito incômodo, né? Que quando eu estava vivendo já como trans, já estava tomando hormônio, já estava com a voz, já ficando com a voz grave, e aqui o peito já estava incomodando, eu apertava eles, então para mim era uma grande conquista, né? Eu tirar os meus seios. E naquele momento que eu fiz minha cirurgia lá em Brasília. Eu fui para Brasília tirar os seios e depois da cirurgia eu me senti, né, aliviada, né? Porque tinha tirado aquele peso ali que eu estava carregando, para mim era um peso, né? Então, para mim foi que eu poderia vestir outra, dependendo da camisa que regata, eu não podia vestir, porque daí parecia a faixa que eu punhava no peito, né? Então, eu tive aquele sentimento de liberdade. Agora eu vou poder vestir camisa branca, que antes não podia, poder vestir umas camisas mais apertada, que não vai marcar. Ó, E a o meu Gal entrou sonho aí, ó. da fase, Oi, Gal, tudo bem? Deus abençoe. e o meu sonho Graças Galvão. era ir para praia sem camisa. Eita, Era, eita Jesus. o meu sonho era poder ir na praia sem a camisa. Assim, não, agora eu vou poder. Aí quando eu fiz a cirurgia, depois da recuperação e tal, eu não
eu não conseguia ter liberdade de ficar sem camisa, não. Eu nunca tive essa liberdade, porque por causa da cicatriz que eu tinha, né? Eu tinha uma cicatriz. Sim. E, tipo, eu queria que as pessoas me reconhecessem como homem cis. Eu queria que as pessoas me identificassem como homem cis. Então, se eu saísse sem camisa, com aquela cicatriz enorme no meu peito, as pessoas iam saber que era um homem que foi transformado ali, que de fato não era, né? Então, eu não ficava sem camisa, só ficava de roupa normal. Aí, o que acontece? Aí depois eu pensei, não, eu preciso me Uma livrar falsa dessa sensação de cicatriz. liberdade, né? Porque por mais que Sim, faça a cirurgia, fica meio evidente ainda, né? sim, fiquei evidente. Então, e eu queria aquela possibilidade de um homem cis. E eu falei assim, ah, então é o seguinte, eu vou fazer, esperei um ano, né? Porque não pode fazer tatuagem em cima antes de um ano. Aí eu aguardei um ano certinho e mandei uma tatuagem enorme para cobrir aquela cicatriz. Aí fiz a tatuagem, mesmo assim, eu não conseguia ficar sem camisa ainda. Por quê? Porque eu tinha uma cinturinha. Aí, de novo, Hum. ali eu falei assim, eu já ficava ali, não conseguia ter liberdade, porque eu já sabia, eu ia desconfiar. Não, as pessoas vão desconfiar que eu não sou homem por causa da minha cintura fina, porque tá um corpo meio feminino. E tentava malhar para perder aquela cintura, via bastante vídeos, né, na internet para ver como é que eu perdi aquela cintura. E E como que foi a questão assim do envolvimento, né? Tipo assim, as meninas te via como homem. Você namorou? Você teve alguma frustração, expectativa? Tipo assim, quando você chegou ao ponto máximo do que você sim, queria, você se sentiu realizado ou você sentiu que ainda faltou alguma coisa ou você entendeu ah, que... eu vou falar para você bem a verdade, sabe? Eu vivendo que as meninas que ficavam comigo era hétero, né? Uhum, Não, depois da transição. Aí sim. eu não consegui, tipo assim, eu tentava passar a maior confiança para ela, que eu estava seguro ali, né? De vivendo como homem, que eu de fato eu me identificava como homem, mas só que bem no meu secreto eu tinha uma insegurança que eu vou te contar. Por mais que ela falasse para mim, não, você me satisfaz ao ponto, né, de não faz diferença de ser trans, você é um homem para mim. Bem no meu secreto, aquilo nunca me convencia. Eu tinha vergonha de ficar sem roupa perto dela, não conseguia Uhum. ter de tomar banho junto, alguma coisa assim. Eu tentava me esconder o máximo ali, porque eu mesmo não estava me aceitando, porque eu sabia que estava faltando alguma coisa ali. E toda vez que eu ia tomar banho, por mais que eu olhasse no espelho e visse aquela barbona, o peito ali liso, eu via que eu tinha aquela disforia ali, que falta algo, Faltava, né? faltava algo. E E o meu próximo passo, que tipo, eu não fui a mais adiante, porque por causa da minha questão financeira, mas o meu próximo passo seria tirar os órgãos internos, né? E o meu sonho era você fala fazer do útero, no caso? Oi? Você queria tirar, tipo, útero? Isso, Seria isso? eu queria tirar. Meu próximo passo seria esse. Nossa. E o meu sonho era fazer a construção peniana. E eu vou falar para você hoje, sem medo nenhum de errar. Se eu tivesse feito a minha cirurgia de construção peniana, hoje eu estaria muito infeliz. Eu imagino. Por- Eu vi hoje o relato de uma pessoa que tirou a pele da coxa e fez uma construção peniana com a pele da coxa como se fosse o próprio pênis, né? É Sim, uma coisa assim surreal. Loucura mesmo. e, e a mídia tenta mostrar que, tipo assim, até as próprias pessoas que fazem cirurgia falam que fica perfeito, mas eu duvido que fica. Não tem como, porque não é uma parte biológica da pessoa. Então, são nervos, tem muita coisa ali que o ser humano pode construir E, aquilo. e Né? eu Você vou pode fazer falar, uma casca parecida, mas ele nunca vai ter o mesmo desempenho ou a forma de se usar da pessoa que nasce biologicamente. Né?
Eu também acredito nisso. E eu meio que duvido, assim, pessoal, até o médico fala que, né, que o prazer é o mesmo, eu duvido. Pode ser, eu creio que o orgasmo ali vai ser mais um orgasmo psicológico do que, né, de sensibilidade. Eu ouvi dizer que tem uma bombinha que você vai apertando embaixo e ele vai subindo, né? Eu vi alguns assim. Ah, é bem cabuloso, né? Eu acho que é aquela questão, né? Não tem como a gente forçar uma coisa que a gente não nasceu biologicamente, né? Por Você, exemplo, é uma frustração que você vai viver, assim, contra a tua própria natureza, né? É, não, porque assim, vamos pensar aqui, né? Deus, ele é perfeito. Nasci homem e você nasceu mulher. Qual a lógica de eu crescer e tirar meu órgão genital para virar uma mulher e você, consequentemente, tirar seus seios ou seus órgãos femininos para transformar em masculino? Isso aí contra a própria natureza, da forma natural que a gente nasceu. Como as falas do Léo Áquila, e contra a própria natureza. Eu tava pensando hoje, né? Porque, tipo assim, e foi uma afronta tão grande Nossa, ter aquele dia dito, foi, hein? foi. E não tem como Deus errar mesmo, né? Tipo assim, Jesus, ele escolheu ali o meu gênero, né? Então, Sim. a maior afronta da minha fala para ela foi o quê? Eu falei assim, Deus não faz homem de corpo de mulher nem mulher de corpo de homem. Deus é Porque, na perfeito. verdade, acabou afrontando ele, né? Então, Exatamente. E onde o porque diabo realmente não tem meteu fogo. lógica. Por que que eu vou querer ser diferente daquilo que eu já nasci biologicamente? Exatamente. Por mais que eu me sinta, por mais que eu me sinta mulher, eu não vou fazer um pré-natal uns dias se eu quiser. Não faz Ou sentido, né? Não faz sentido. e mulher não faz exame de próstata ao mesmo tempo. Então, assim, é uma coisa que só Jesus na causa. E é engraçado que, assim, até no meio gay, eles não respeitam as pessoas como tal, né? Tipo, eu lembro que as drags, quando ia fazer show, os próprios gays, ou travestis, ou trans, ou quem que seja, zoavam uns aos outros. Não sei como era com você, com seus amigos aí. Mas eu lembro Sim. que chamava, por exemplo, a transexual travesti, chamava de macho de peruca, costa larga, porque esse corte era de homem, né? Seu Zé, né? Tipo, rolava tudo isso. Então, tipo assim. É. E falas como a minha tá morrendo LGBTs, né? Pra você ver como é que é as coisas, né? Eu tive que Sim, escutar, sim. né? Mas agora nos conta o seguinte, assim, qual foi a chave de tudo isso? Você dizer, putz, tomei a decisão errada, não é isso, e eu quero voltar a ser mulher, mas que foi Jesus nesse momento? O que que aconteceu? Qual foi o ponto dessa sua destransição? Henrique, o Espírito Santo tomou conta ali que só do Espírito Santo mesmo, né, para trazer esse convencimento aqui de Somente. eu sempre fui assim muito de falar firme. Eu nasci, né, dessa forma e fazia minha defesa ali o máximo que eu podia e eu tinha uma determinação, eu falei assim, eu nunca vou me arrepender. Falei muito isso. E Uhum. poucos dias, né, antes eu de fato falei, né, com um casal de amigos meus, eu nunca vou me arrepender, porque eu tinha certeza quando eu tomei essa decisão de transicionar. E sem nenhuma expectativa, sem querer mudar nada, eu me imaginava envelhecendo como homem trans. Eu apenas pensei, eu estava passando por um momento muito difícil, né? Eu estava passando por um perrengue que só até hoje eu nunca contei para ninguém, né? O que eu de fato estava passando naquele momento. Eu Sim. estava morando em Curitiba, mas eu precisei muito de Deus. Eu implorar para o Senhor. Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu preciso me livrar disso, Senhor. Aí onde eu fui orar fervorosamente, porque eu contava com a misericórdia de Deus, porque eu não estava suportando o que eu estava passando. Foi onde que caiu minha ficha. Eu, meu Deus, agora que eu tô desesperada, agora que a corda apertou,
eu estou buscando a Deus, mas eu fiquei até com vergonha. Deus me ouve se Ele quiser agora, porque eu estou buscando Ele só no perrengue, só na hora da dificuldade. Aí, através dessa dor que eu estava passando ali, a minha ficha caiu. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso nem tirar um tempinho diário. Eu quero que Deus me dê esse livramento, mas eu quero, a partir de hoje, eu quero ter uma disciplina de oração. Quero orar todos os dias. Mas eu só queria orar todos os dias. Eu não queria voltar a ser Susana. Mas eu orando todos os dias, eu comecei a acompanhar o Antônio Júnior nas orações dele. Todo dia eu estava ali pontual, orando. De manhã e à noite. Quando eu não estava folgadinha ali de tempo, ele faz uma oraçãozinha na parte da tarde, que eu também acompanhava. Comecei todo dia a orar e conhecer mais, e me apaixonei, como eu nunca tinha apaixonado antes por Cristo. Quando o Antônio Júnior trazia um versículo diferente, ele trazia um ensinamento, ele mostrava o poder de Cristo, eu me apaixonei, e eu falei assim, eu preciso voltar. Jesus me fez mulher. Esse Deus, ele é perfeito, e eu preciso voltar a ser ela, porque é assim que Deus me fez. As escamas foram caindo, tudo aquilo mentira de Satanás estava caindo nesse momento. Caiu tudo, Rick. Minha ficha caiu. Eu tava vivendo um relacionamento, né? Eu tava num relacionamento aberto com uma pessoa. E a gente tinha uma química muito boa, né? Eu gostava muito dela. E eu cheguei nela e falei assim, é o seguinte, a partir de hoje, não vamos mais ficar juntos, eu vou destransicionar. A partir de hoje, tudo mudou. E o que eu falei, eu cumpri. No início não foi fácil, eu não sabia como ia ser. Eu tinha muito medo. Afastaram de você quando você afirmou que ia se destransicionar? Quem essa pessoa? Essas pessoas que você falou se afastou de você, né? No momento que você destransicionou, posicionou com a sua fé também. Sim. Bastante gente, nessas né? horas que acontece. Exatamente, mas eu fui assim, eu nunca fui assim de ter muita amizade, não, mas eu era bem contadinha assim as pessoas. O confronto a gente acaba recebendo, né? Porque quando a gente fala, hoje eu não vou ser mais homossexual, mas como assim? Não existe ex-gay? Eu falei, ué, existe, eu não sou mais, eu não quero. Então as pessoas acabam vendo você como um religioso, ou sei lá o quê. Então eu passei por muito confronto quando eu me converti, né? Então acho que algum tipo de pessoa próxima a você talvez discordou de você quando você disse, olha, eu nasci mulher e eu quero destransicionar, porque isso acaba desconstruindo o outro lado, né? Quando tem alguns, né, meninos trans que da época que transicionou junto comigo, assim, não vieram nenhum falar comigo, né? E eu também não abordei nenhum deles, mas só que eu, com certeza, né, esse fica contrariado, né? Porque eu, Rick, quando eu vi quando eu estava na transexualidade, quando eu vi o testemunho do Robert Diego, eu fiquei com muita raiva dele. Eu lembro que quando ele foi no Super Pop, aí saiu o vídeo dele e o pessoal dos trans compartilhou lá no nossos grupos trans, né? Transgênero. Nossa, descomungou com ele. E eu tava do lado do povo, né? Como assim, né? A gente luta pelo nosso direito e o cara vai lá e destransiciona. É engraçado. Eu quando estava gay, né? Ainda quando eu não conhecia Jesus e estava ainda no mundão, eu já tinha ouvido falar de alguns gays afirmando que alguns amigos deles tinham voltado atrás e tinham voltado a ser heterossexual, né? Tipo assim, casaram e tiveram filhos. Eu nunca tive assim um pré-julgamento de dizer assim, uma bandeira, né? Ah, vocês estão errados porque deixou de seguir, né? Por exemplo. Sim, a gente fica e eu lembro que né? pouco antes de eu me converter, uma amiga minha aqui de Campinas, que trabalhou comigo, também deixou a área do lesbianismo, né? E na época, muitas pessoas julgaram ela, mas eu nem era convertida assim.
Mas eu sempre dei o preço da dúvida. Eu falei, se é o que ela quer, por que que ela não pode, né? Exatamente. Então eu nunca tive esse confronto, né, de querer forçar as pessoas. Como assim, né? Quando as pessoas às vezes vêm me criticar, né? Às vezes eu recebo algum comentário no YouTube, eu acabo entendendo, porque outrora eu pensava que eu tinha essa ignorância ali de Sim, pensar sim. dessa forma. Então, Não, pessoas que ainda não conheceram a verdade, assim, exatamente, temos que e está vivendo julgá-los, né, naquele em si. mundinho ali, né? Porque o evangelho, quando entra na vida da gente, faz assim, ó, um racha na vida da Muda gente. tudo, né? Muda tudo. Transforma, Jesus, ele passa a vassoura. faz a limpeza. Pois é. E aí me fala, e aí como foi isso? Tipo, putz, agora eu vou voltar atrás. E aí o que que eu faço? Parei de tomar hormônio, tem que, sei lá, deixar cabelo crescer, para onde eu vou, com quem eu falo, quem eu peço ajuda. E aí mais ou menos entra o pastor Flávio nesse processo, né? Sim, entra. E quando eu tive essa reflexão, né? Foi em novembro. Aí eu tinha até comprado eu tava com uma caixa de hormônio que tinha 3 ampolas. A Deposteron, ela vem 3 ampolas dentro da caixinha. Eu tava com a minha caixa de Deposteron ali novinha, com um monte com as com minhas Mas me diga uma agulhas. coisa, para você alertar possíveis pessoas que queiram transicionar, né? Tomar o hormônio masculino traz consequências à mulher que nasceu biologicamente, né? Assim, para uma mulher biológica, tomar hormônio masculino traz algum tipo de consequência? Muitas consequências. Tipo assim, se você vê o tamanho da bula, é enorme. Traz muita consequência que é incalculável. É muita mesmo. Só você pesquisando a fundo, você vê o tão grave que pode se tornar, né? Inclusive, depois eu comecei a fazer. Eu estava trabalhando numa empresa e eu tinha o convênio. Eu comecei a fazer acompanhamento. A cada 3 meses você tinha que fazer, meu Deus, uma lista de exames, porque é muito perigoso. Perigoso demais. Caro, né? Deve ser caro também. Caro também. Então, Rick, daí tava com a minha caixinha de Deposteron, foi em mês de novembro, quando eu tomei, tava determinada a destransicionar. Aí parei de tomar os hormônios. Aí eu tava numa sede de voltar minhas características. Eu parei de tomar o Deposteron e já comecei tomando um hormônio feminino, porque eu queria já ver as minhas mudanças femininas, né? Mas você E não fui teve algum deixando. tipo de crise quando começou a tomar o hormônio feminino? Eu passei mal, não fez bem para mim, não. Eu acho que eu tomei um mês fechado e comecei a tomar o segundo mês, eu comecei a ter efeito colateral. Aí eu parei de É, tomar. Eu pensei, não, porque eu deixa que eu. lembro que assim, eu nunca quis ser travesti, por exemplo. Mas eu era drag queen, eu não gostava disso aqui, ó. Que até tentei fazer laser para tirar na época. Isso sai mais ou menos. Aí um amigo meu que era travesti falou assim: toma ciclo 21, porque vai parar de crescer a barba, né? E eu não sabia de nada, eu não entendia que isso era hormônio feminino, né? E aí eu comecei a tomar. Não deu 10 dias, 10 dias tomando esse negócio. Senti o meu peito um pouco redondo. Eu falei, ué, mas o que está acontecendo? Aí eu comecei a ficar um pouco bitolado. Parece que deu umas loucuras assim na minha cabeça, assim. Eu comecei a ficar um pouco meio bitolado com as coisas, sei lá. Eu fiquei muito estranho. Porque Aí eu mexe falei, com gente, tudo. eu fiquei assim depois que tomei esse tal de ciclo 21. Aí eu mandei mensagem pro meu amigo lá. O que é isso? Ele falou, não, filho, você vai virar travesti agora. Que história de travesti tá doida? Peguei o remédio ali no lixo e nunca Já mais tomei. abandonou o negócio ali. Mas eu percebi que só eu tomar um remédio ou um hormônio feminino por 9 dias, eu acho que foi isso, e a minha cabeça ficou muito estranha. Eu fiquei muito bitolado das coisas. Então eu Porque imagino testosterona, você. né? Uma briga de hormônios. Então, Porque imagino testosterona você, também. biologicamente nasceu mulher, estava tomando Sim. hormônio masculino e depois volta a tomar feminino. Isso mexe muito com a cabeça da gente. Com certeza que mexe, né? Ainda mais naquele momento, né? Que é um momento delicado, né? De mudança, Sim. porque eu tinha muito medo Mas você do que passou estava.
ficou mal? Você foi para o hospital? Não, não chegou a esse ponto, não. Não. O efeito colateral que eu tive foi tipo mais dor de cabeça, coisas bem banais mesmo, assim. Entendi. Que nem posso Os meninos esperar. falam muito que tomar hormônio feminino para quem é biologicamente homem ocasiona afinamento do sangue, né? A pele fica um pouco Fica mais mais fina. flácida, fina, né? Então parece que traz várias consequências mesmo. E traz mesmo. Então tem que ter muito cuidado e cautela, né? Sim. E aí, como é que foi? Você tomou hormônio feminino, passou por algumas crisezinhas, dor de cabeça, algumas Aí questões. parei. E aí, tipo Aí nisso eu. assim, você fez barba, você chegou para mãe, quero voltar a ser quem eu era. E Eu agora, conversava. vou, sei lá, deixar cabelo crescer, Ah, vou, sei lá. meu cabelo tava bem Foi. curtinho, porque eu sempre raspava meu cabelo na zero, sabe? Eu gostava de fazer degradê no cabelo, então meu cabelo tava Uhum. sempre na régua. E eu trabalhava já na barbearia, então o meu patrão cortava meu cabelo e eu cortava o cabelo dele. Toda semana a gente estava cortando o cabelo. Uhum. Aí a minha maior vaidade naquele momento de transição, a barba. A barba era para mim, era o meu xodó. Todo dia antes de eu ir trabalhar, era eu no espelho, escovando aquela barba para deixar o queixo bem alongado. Então, quando eu decidi, vou destransicionar, a primeira coisa que eu pensei, tirar a barba. A minha maior vaidade é a barba, E já como vamos que você começar. não mexeu no queixo, né? Ainda bem. Aí eu queria fazer a harmonização facial. Só que daí Ainda bem que você não eu fez. até fui fazer a consulta. Aí a moça falou para mim, mas você não precisa. Ela falou, seu rosto já é quadrado, você não precisa de fazer harmonização. Aí foi onde eu não fiz, mas poderia estar mais quadrado ainda. Hoje teria mais consequência, né? Mas então, aí eu já comecei ali, já comecei a tirar a barba. Daí já tinha parado de tomar hormônio, né? Para minhas mudanças. E comecei a deixar meu cabelo crescer. Onde foi tudo E aos nesse pouquinhos. processo, você estava indo em alguma igreja, ou sua mãe estava cuidando de você? Eu estava morando em É, Curitiba. Eu estava morando em Curitiba, estava trabalhando lá e eu somente orava na internet mesmo. Orava com o Antônio Júnior todo dia. Fiquei firme ali no Glória a YouTube ali. Deus. Deus usou a vida do pastor Antônio Júnior para te Assim, resgatar. sim. Eu era fiel ali às Pô, orações. você tem O que Senhor dar esse testemunho pro estava. pastor Antônio Júnior, hein? É Entrar em contato com ele. verdade. Exatamente. Quando eu falo, né? O Antônio Júnior fez a minha, né? Trabalhou na parte minha de dentro e o pastor Flávio cuidou da parte, né, exterior, né? Que foi da E nossa como que mudança. foi, assim, você viu o pastor Flávio, você entrou em contato com ele te achou? E como é que Foi foi? assim, quando eu ali na transição, né, eu comecei a pesquisar, porque eu ficava naquela, eu ficava, minha cabeça ficava um turbilhão. Eu assim, meu Deus, o que que vai voltar? Eu vi meu rosto cheio de barba, né, toda aquela mudança que eu tinha adquirido ali. E eu ficava pensando, o que que será que não vai voltar? O que será que eu vou conseguir? O que será que é reversível? O que que é irreversível dessa transição? Eu pensei, vou procurar para me transicionar. Eu peguei muito guia assim de homens trans que postava vídeo no YouTube. Então eu pensei, então, para destransicionar, alguém nessa vida já deve ter destransicionado. E fui fazendo busca no YouTube. Ex-homens trans, destransição de gênero. E nessa busca que me deu a referência lá que apareceu o pastor Pastor Flávio Flávio. Amaral. Uhum. Aí daí lá eu consegui achar o testemunho da Grazi, da Jennifer Uhum. e da Karen, da Karen, né? A Grazi Galvão, a Sim, Karen sim. e a Jennifer. E Glória a ali surgiu Deus. luz, né? Uma luz, alguém já transformou. Eu preciso de entrar em contato com essas meninas para elas me dar um apoio psicológico ali, né? Para me ajudar nesse processo. Aí eu Uhum. adicionei a Jennifer, as meninas tudo ali no Instagram. E eu me identifiquei mais com a da Karen. Ela me ajudou muito, ela conversava muito comigo, ela teve bastante barba também, né? Então, ela, Sim, sim. nossa, ficava horas falando comigo, me ajudando, dando aquele apoio. E ali Glória a Deus.
entrei eu vi o nome deles ali do ministério, né? E fui no Instagram. Foi ali também que eu encontrei o perfil da Andréia. Aí eu deixei um recadinho para ela, parabenizando sobre o trabalho que eles vinham fazendo, né? E nisso, aí eu deixei o meu recadinho lá no direct, sem E o muita Espírito Santo expectativa. fez todo o resto, né? Aí a Andréia, para minha surpresa, a Andréia me respondeu. A Andréia me respondeu e deixou o Mas a WhatsApp André dela. é Chama um eu. amor de pessoa. Uhum. Aí a Andréia já passou o WhatsApp. Eu lembro que no dia que eu falei com a Andréia, a Andréia passou o WhatsApp, mandou a Jennifer vir falar comigo. E as Ah, meninas veio conversando comigo eu acho que eu lembro, quando a Jennifer esteve aqui, eu acho que a André tinha comentado para mim que ela estava conversando com você mesmo. sim, até que a gente foi lá para Minas junto, né? Depois viajamos para Brasília. Isso, a Grazi acabou de falar que a Kari hoje, nem a Kari hoje é mãe, né? E que você vê, né? Hoje ela tem uma família tão abençoada e olha o que o diabo queria privar dela, né? Sim, Da vida exatamente. que vive hoje, né? Porque acaba se tornando uma vida vazia, né? Porque você Sim, não consegue procriar, né? Então, exatamente. é que nem para mim. Eu quero ser pai hoje. Como que eu vou ser pai se eu for casar com outro homem? Alugando uma barriga de aluguel de uma mulher que eu nem conheço, Não que vai faz ter traços sentido, né? genéticos, que vai ter qualidades no meu filho de uma pessoa que não faz parte do meu casamento, da minha aliança. Então não tem Sim, lógica. exatamente. Mas o diabo quer? Quer destruir a família. Porque Jesus fez a Sim, família. Ele quer contrariar. Juntar homem com uma mulher é o com mulher, projeto de Deus, não né? querer. A multiplicação, que é a bênção que Cristo deixou. Então, o diabo quer isso, quer destruir a família, que é o ponto Exatamente. fraco da família. E assim, a gente lidar com o seguinte, na homossexualidade, o diabo ele quer tanto prender os rapazes da imoralidade sexual, que gera crise de ansiedade, gera depressão, gera problemas emocionais. Tive, infelizmente, amigos que tiraram a própria vida, não por não poder se assumir gay, mas por se sentir solidão na homossexualidade. E recentemente um rapaz aí entrou em contato comigo, eu recebo milhares de mensagens, e o rapaz disse assim: olha, eu era da igreja, desviei, entrei na homossexualidade, hoje estou com 51 anos, e agora caiu a ficha que eu queria ter casado e ter filhos. Olha para você ver. Então, o diabo, ele quer cegar os rapazes na imoralidade sexual, na homossexualidade, por causa do desejo. Só que esse desejo vai fazer esse homossexual se encontrar sozinho na velhice. Porque no mundo gay não tem amor ao velho, né? A gente Exato. sabe muito bem que eles tratam até como maricona, né? Que é o homem velho que banca. E aí, assim, esse homossexual mais velho acaba sofrendo, porque fica sozinho, fica jogado de canto, só fica com alguém se pagar para poder se relacionar sexualmente. Imagina que frustrante que é você ter que pagar para ter alguém. Exatamente. Então, Cadê o quantos seu amigos que eu tenho que sofrem com problemas emocionais, crise de ansiedade, depressão, e hoje se encontra sozinho na velhice e se submete a relacionamentos muito abusivos com outros rapazes mais jovens. Então, assim, a velhice na homossexualidade é terrível as consequências. E o diabo, ele quer fazer o quê? Cegar esses rapazes para passar toda a juventude deles e esses rapazes realmente não ter o prazer de conhecer uma mulher de Deus, que honre a vida deles, que ele procrie, que ele tenha pessoas semelhantes a ele, né, da genética dele, Exatamente. e que esses filhos vão amar a vida dele e vai trazer uma completude do projeto de Deus, que é a família. Sim, com certeza. Ô, Rica, eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que muito... Bom, na minha opinião, hoje, eu vejo muitas pessoas indo para a homossexualidade por modinha. Porque, tipo assim, você vê muitos famosos assumindo pansexualidade, bissexualidade, e parece que muitos estão indo achando que está na moda ser bi, né? Porque virou algo cultural hoje, né? É uma construção Exato. social hoje. Tá tendo muito A identidade de gênero que eu vejo mais como ideologia, ela diz que
A heterossexualidade é uma construção social movida a uma lei judaica cristã e que é uma religiosidade, ou seja, a pessoa só se torna heterossexual porque ela é ensinada a ser hétero. Então, na mesma pegada, a gente tem a homossexualidade, né? Se a Exato. heterossexualidade é uma construção, a homossexualidade também é. Então, ainda, hoje né? tem séries, filmes, novelas, conteúdo Sim. nas redes sociais, influências transexual, travesti. Tendo Então, a gente demais, vê realmente uma influência dessa geração a viver esse diferente, né? Que é a homossexualidade. Com certeza. E isso é muito triste, né? Você vai mais da série que você assiste hoje tá ensinando ali, né? As pessoas Infelizmente. a homossexualidade. Mas aí, Suzana, voltando à conversa, aí você entrou em contato com a Andréia. Andréia é um amor de pessoa, já falou com você, te deu atenção. O Flávio, mais doido ainda. Né? Muito espontâneo, né? Já foi bater na sua casa, né? Que eu lembro que vocês fizeram até Pois é, vídeo lá. e para mim foi muito importante esse contato, né, com o André, com a Grazi, com o Karen, porque ali eu ainda estava vivendo como homem. Então, eu comecei a comunicação com a Andréia, com toda essa equipe do LPD, eu comecei a trabalhar com o meu nome de volta, porque eu estava determinada a voltar a ser Suzana, mas só que eu ainda não estava preparada para ouvir dela, Suzana. Então, eu conversando com eles, eu comecei a trabalhar meu nome de volta, porque eles me chamavam de Suzana. E no começo era ruim, eu não gostava não, porque eu tinha uma raiva, porque eu estava tão adaptada a ser chamada de ele, dele. Era algumas coisas que precisavam ser quebradas dentro de você, Exatamente. Né? Para trazer a Suzana de volta. Sim, porque eu fiquei 4 anos vivendo como homem, né? Então, e eu orava, Senhor, me ajude na minha aceitação. Eu pegava um caderninho, escrevia meu nome ali várias vezes, Suzana, 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 e fui pedindo para Deus a minha aceitação. E isso foi muito rápido, né? A minha aceitação. E a A Andréia... Juliana Ferron. Oi, Ju, tudo bem? Deus Aí ela abençoe, saudade de ti. Aí a Andréia falou assim, eu vou conhecer você. Aí eu falei, tudo bem. Mas assim, será que vem mesmo, né? E do jeito que o do Flávio é doido, você pode morar lá em Roraima. sim, ele vai. Deu certo, que eles vieram para Jardim Alegre para me conhecer. E para mim foi, nossa, eu não estava nem acreditando, né, quando eles vieram para cá. Aí o pastor Flávio assim, havia um dia para você passar lá, pra você passar com nós lá em São Paulo, né? A gente fez o primeiro vídeo, desafio, né? Apresentando eu para o canal. E eu estava muito pensativa com as minhas coisas, com a barbearia. Eu tinha recém abrido a barbearia, né? E ele deixou para mim assim, eu já tinha falado, vê um dia para você ir. E eu pensando, será que eu já vou? Será que eu já posso ir? Aí na hora que estava voltando para São Paulo, aí o pastor Flávio ia embora, me deu aquele aperto no coração, como que se meu sonho ele estivesse desfazendo. Aí eu falei para a Andréia assim, aí estava de partida já para voltar para São Paulo. Eu falei assim, Andréia, e quando então que eu posso ir? Que ela tinha perguntado o dia que eu pudesse, eu poderia ir para São Paulo. Aí ela chamou o Flávio, a Suzana perguntou quando ela pode ir. Aí ele falou assim, uai, se ela quiser ir agora, vamos com nós. Pega 2 par de roupa aí, vamos. Não leva muita coisa, não. Agora você vai comprar coisa de mulher. É o jeito dele de falar. Uhum. Só leva 2 par de roupa só. E lá eu compro você com roupa de mulher. Aí eu fui com toda a fé para São Paulo, em busca de recuperar a minha identidade. Mas aí e foi só bem... conseguiu, e foi assim muito rápido, né? Você Foi conseguiu muito a cirurgia. rápido. Sim. E aí você conseguiu ainda mais repor os peitos, né? Sim. Que nem eu estava falando, meu encontro com Jesus foi em novembro. Fevereiro eu estava indo para São Paulo com o Flávio. Sim, foi muito rápido. Foi rápido. Glória a Deus. E a minha cirurgia foi um sucesso, né? Para a glória de Deus. Amém. E eu me preocupava muito com a minha tatuagem, que eu achava que ia interferir, né? A minha cirurgia com as tatuagens que eu tinha, porque foi feito um pequeno corte novamente para colocar prótese, mas foi
não interferiu em nada, a cirurgia foi perfeita, não precisou a cicatriz não foi feita no local da tatuagem, ficou lindo os seios e para a glória de Amém. Deus. E Não, foi e uma ainda mais que bênção. hoje em dia tem laser, né? Se você até quiser tirar a tatuagem, hoje em dia você pode fazer o laser também. É verdade. Mas em questão disso, assim, a minha tatuagem ela foi feita com o objetivo, né? De tampar a cicatriz. Mas hoje eu vivo super bem com a minha tatuagem, para mim ela não me atrapalha em nada. Amém. E não penso em fazer outras, mas essa uma que já está em mim, para mim ela não me incomoda. Entendi. Tem Nossa, glória a tem Deus. alvos eu fiz a minha tatuagem ela é 2 asas, um coração partido com cadeado, né? E tem o Salmo 91 aqui em cima. Então, é uma Sim, sim. frase que eu tinha muita vontade de fazer, né? Que é 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Amém. E está aqui no meu E foi peito e assim, gravado no né? coração. Aham. Mas o que você poderia dizer a essas pessoas que, né, estão se encontrando no mesmo momento que você lá atrás, assim, olha, sei lá, eu quero virar trans, mas, sei lá, estou meio perdido, eu devo, não devo. O que você diria para você mesma lá atrás, hoje, tendo passado o que você passou? Eu diria para não afobar como da forma que eu afobei, porque eu fui atropelando tudo, né? Eu falei para você, comprei hormônio, tipo assim, sem fazer acompanhamento médico. E se eu tivesse um problema de saúde que eu não pudesse tomar esse hormônio? Eu poderia estar no caixão, né? Porque ele Sim. altera a pressão, entre outras coisas. Então, eu diria para essa pessoa ter muito cuidado. Fazer o acompanhamento da forma que é correto, né? Seria você procurar um psiquiatra ou um psicólogo, né? Para acompanhar a tua mente. Que nem eu Eu acho hoje, que para alguém que é cristão, ou só dando um adendo aqui, procure um psicanalista cristão. sim, Porque o isso é muito válido. psicanalista, ele vai te direcionar muitas vezes baseado com a fé. Porque a maioria de qualquer outro psicólogo que não seja cristão, ele basicamente vai dizer que você tem que ser quem você é. Né? Eles nunca vão, É né, verdade. ter uma Ele vai base te ali da jogar, fé né? junto. Então, o psicanalista ele tem mais liberdade, se for um cristão, vai ajudar baseado nos princípios da palavra. Então, não tem muito erro, porque se for qualquer psicólogo do mundo, foi até horrível. Um rapaz que é do Nordeste entrou em contato comigo e estava com um psicólogo dele, e o psicólogo dele simplesmente olhou para ele e disse que o cristianismo era o pior câncer que existiria no mundo. Como que um Olha, psicólogo vai criticar a fé de uma pessoa que talvez seja homossexual e está buscando, né, essa mudança? Então, assim, é muito complicado. Então, eu indico vocês buscarem psicanalistas que são cristãos, que aí não tem erro. exatamente. Né? Senão, do jeito que nem a convicção que eu tinha ali, eu sou homem. Isso ia dar o laudo para mim, né? Com o tempo, né? Mas eu poderia, às vezes, alguns questionamentos poderia me fazer repensar. Que nem hoje, por exemplo, eu tive um trauma. Eu tive um trauma na minha infância, da infância para a pré-adolescência. Eu tive um trauma terrível ali. E de tudo que eu já disse para você no início, eu levo a crer que, tipo, eu posso ter ido para a transexualidade como defesa, porque eu tive um trauma que eu via o homem como perigo para mim. Então, eu via o homem como perigo. Então, eu me tornar homem, aquilo me criou uma defesa, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que hoje eu consigo identificar, que na época eu não tinha, né? Então, eu diria para a pessoa não se atropelar, ir de passo a passo, verificar o teu passado, ver se, né, para ter muito Uhum. cuidado, porque para se transicionar, você É, tem que ter muita responsabilidade. que eu acho que o maior ponto é que, assim, existe uma adrenalina tão grande na nossa mente, muitas vezes a liberação da dopamina de você querer se sentir ser um homem, né? E possivelmente essa pessoa que esteja com crise na identidade, queira ser um transexual,
possivelmente deve consumir bastante pornografia, que faz a liberação da dopamina, tanto quanto masturbação também. Então, você vai acabar agindo por um impulso da mente, Exato. comparado com uma droga, né? Como a cocaína em si. Então, não faça isso. Busque apoio dos seus pais, busque um psicanalista, porque não adianta nadar contra a maré. Não adianta você querer buscar ser uma coisa que biologicamente você não nasceu para ser. E lidar com as consequências do que você vai passar ao querer ser uma coisa que seu corpo naturalmente não é. Então, essa questão do eu me sinto hoje, mas amanhã eu posso transicionar, tirar meu órgão masculino e me arrepender de fazer isso e não ter mais volta para isso. E tem muitos casos de rapazes que faz isso, tem problemas emocionais, tem depressão, muitos pensam em suicídio. Então, são coisas que ninguém vai falar para vocês. Muita gente vai dizer, saia do armário e seja feliz. Mas eles estimulam a você viver loucamente o mundo gay. Mas ninguém vai falar das consequências, dos problemas emocionais e dos perigos que acontecem do próprio mundo gay. Com certeza. Ô, Rick, você estava falando sobre pornografia, né? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Você acredita que até quando eu vivia na homossexualidade, eu não me interessava por conteúdo de lesbianismo? Você acredita que eu gostava de assistir pornografia de homem com mulher e na minha cabeça eu era homem ali em ação? E hoje existe até um estudo recente hoje que a maioria das mulheres hoje consomem filme homoafetivo. Para você ver, mulher. Né? Por quê? Porque Isso as mulheres têm uma crise emocional em ver outras mulheres mais bonitas do que elas. Então, por curiosidade, vão ver filme homoafetivo. E nisso, e quando você começa a assistir, assim, conteúdo pornográfico, ele é muito perigoso. Porque você está assistindo, de tanto você assistir, você normaliza. Você começa a achar aquilo normal. Você pode ver pessoas de várias pessoas ali, ou 3 pessoas, ou você é hétero, mas você viu lá outra mulher junto, você vai criar... É liberação de dopamina. Você vai normalizar. Isso é normal, vou fazer. Então, isso é muito perigoso. E atrapalha a tua relação, né? Porque a pornografia, ela destrói. Porque a liberação de dopamina é tão forte que as consequências da pornografia, o que é? Você começa a ter a perca do interesse pelo sexo real e começa só a ter interesse pelo sexo virtual. Você não consegue mais ter a mesma intensidade que você tem com a sua esposa ou com o seu esposo vendo a pornografia. Então, você vai começar a rejeitar relacionamento com seus cônjuges. E, ao mesmo tempo, gera perca de libido, impotência sexual, você começa a se tornar antissocial, gera uma irritabilidade, você começa a ficar irritado com as coisas. A sua mente, ela não consegue pensar em outra coisa, então te impossibilita desenvolver a sua mente em sentido de conhecimento, né? Então você vê que as pessoas que consomem pornografias, elas ficam muito dependentes daquilo, vivendo para aquilo, né? Se tornando refém daquele pecado. Então a pornografia, ela é terrível e atrasa a vida de todos, além das consequências espirituais que a gente coloca dentro de casa, né? Porque existe essa questão também do mundo espiritual. Exato. Você acredita que você deve conhecer, eu já contei isso antes, mas eu era viciado em pornografia e cheguei ao extremo de não me interessar mais por pessoa física. Suzana, desculpa cortar você, desculpa só te cortar, acho que o Joás falou aqui, é quase um caminho sem volta. Mas olha, eu vivi 20 anos de pornografia e desde que me converti, já tem 5 anos que eu renunciei e nunca mais eu vi pornografia, nem tenho vontade de ver pornografia. Esses dias, sem querer, eu estava na internet e a internet às vezes joga você para uns cantos que aparece alguma coisa. Na mesma hora eu tive sensação de nojo de ver pornografia. Cartou, né? Então, assim, é um pouco difícil no início,
Mas quando a sua mente começa a não mais estar liberando tanta dopamina, você vai perdendo a necessidade daquele vício, né? Então, você uma hora você é liberta. No início é chato, mas é possível se libertar sim. E Tanto da glória pornografia como a da Deus. masturbação também. E glória a Deus, quando eu deixei a pornografia, eu caí várias vezes. Sim. Eu caía e levantava de novo. Porque aquilo me consumia tanto a minha energia, porque meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, me ajuda. E quando eu caí, eu me esforçava para me levantar de novo, até conseguir abandonar. É Isso foi muito. porque gera um vício e você se torna preso. Porque, por exemplo, eu vou dizer para quem é homossexual. Deixa eu ver. Não tem Vamos dizer que isso aqui é um celular. Esse livro aqui. Eu passo o dia inteiro. Aí você entra num site pornográfico e você fica desejando aquilo. Aí você vai querer viver aquilo de uma forma real. Aí você sai, aí você fica dependente de um aplicativo gay, não sei, ou de relacionamento, Tinder, que seja. Aí você muitas vezes fica refém em ter que estar trocando fotos da sua intimidade com outras pessoas, outros rapazes. Você fica o dia inteiro vendo pornografia. Você fica refém de ir na casa ou levar alguém na sua ou ir num De local viver minha própria determinado para vida. estar fazendo as coisas. E aí você volta a estacar zero, porque no mundo gay não existe muito amor, existe sexo. É basicamente isso. Então, assim, hoje você ficou com um, amanhã, esse que você ficou, possivelmente vai virar a cara para você e fingir que nem te conhece, sendo que ontem saiu com você. Então, no mundo gay, tem muito essa questão da necessidade da figurinha repetida no completa algo. Então, a necessidade de ficar com rapazes diferentes. Então, você se torna refém disso. E o horrível, eu falo, porque eu já tive experiência assim, de criar tanta expectativa de sair de casa e ficar com alguém, e ter uma experiência sexual, seja o que for, de não acontecer nada e voltar muito mais estressado e irritado porque não aconteceu isso. E isso o Exatamente. quê? Porque a liberação de dopamina está Não, assim na minha mente, ó. não supriu ali, né? Aquela Exatamente. expectativa. Então, assim, é uma prisão. E o mais difícil que eu vejo na homossexualidade, e que o Senhor Jesus e o Espírito Santo me fez entender que se eu não quisesse, eu não precisava viver isso, é que eu era refém disso. E refém de ter uma experiência sexual com um rapaz que só queria sair comigo uma vez, por exemplo. Olha Então, pra você. qual é a vantagem de você viver no mundo gay? De você sair pegando todo mundo, mas ao mesmo tempo você se encontra sozinho em casa. Não vale a Casamento não pena. existe no mundo gay. Eu vou Existe falar pra você. parceria, só concluindo aqui, e só existe parceria, relacionamento aberto, ou a 3, ou a 4, ou 5, ou 6, não sei, que eu já conheci alguns aqui, até em Campinas que eu conheço. Então, assim, não existe fidelidade, existe conveniência, interesse, ou quando aparece um rapaz mais bonito, a probabilidade de acontecer uma traição é 99,9%. Então, assim, é uma fantasia. Você fica preso a um desejo sexual e refém a uma caridade de relacionamento sexual de um cara que fique com você hoje e amanhã possivelmente vai fingir que não te conhece na frente dos outros. Que é basicamente isso. Pior que é mesmo, né? E eu vejo o relacionamento, eu tive muito na homossexualidade, relacionamento muito conturbado. Se não ter paz, Sim, traição com não força. tem. É Porque é o que eu muito costumo foda. dizer, no mundo gay são 3 atributos: beleza, dinheiro, coisas lá, né, sexualmente falando, que a pessoa gosta, enfim. É basicamente isso, gente. Não Não tem vale outra a coisa. pena. Você vai ser só usado, basicamente, sexualmente. E aí, mas conta, agora vamos mudar de conversa que a gente foi para um lado, né? Mas vamos voltar ao ponto da sua história. Suzana, nos fale como foi esse processo. Hoje, seu coração está aberto? Você começou a olhar para um rapaz e dizer, nossa, realmente é de rapazes que eu me interesso. Você está namorando? Você não está? Quais são as expectativas hoje? Depois de destransicionar e ter essa experiência toda. No início, quando eu destransicionei, eu tive que lidar, né? Eu lidei com o desejo, né?
que eu tava, quando eu disse que eu tava ficando com a pessoa, e eu interrompi. E depois disso, eu tive dois desejos no início da minha conversão. Mas eu fui ali para me mostrar que eu ainda não estava preparada, né? Mas eu controlei ali aquele desejo, não foi difícil resistir. E quando surgiu, né, na rede social, alguma menina vinha até a mim para falar comigo, eu sempre fui muito firme e determinada, ignorava. E no início foi difícil, mas depois passou, Rick. Tipo Sim. assim, nunca mais eu tive aquele desejo. E tive um envolvimento com a pessoa, mas só que não foi adiante, porque estávamos em julgo desigual. E estou com meu coração livre, né? E estou esperando em Cristo alguém de Deus para minha vida. E Amém. seja o que Deus quiser. Amém. Glória a Deus. E vai E eu aparecer tive, sim. sim. É propósito de E Deus. quando eu tive esse envolvimento com essa pessoa, e não foi ruim. Tipo assim, eu era muito curiosa como é eu estar com um homem novamente, né? Uhum. Então, eu queria saber, eu tinha aquela curiosidade, como é que vai ser, né? Beijar um homem de novo. E foi bom, para a glória de Deus. Foi bênção. Só Glória a não foi Deus. adiante porque não era para ser mesmo. Talvez foi só uma experiência para você Sim, realmente, né, entender e realmente exatamente. crer, né, que era isso. Com certeza. E a É, libertação ela é glória a muito Deus. boa, né? Tipo, hoje eu me sinto muito feliz, né? Vivendo como mulher. Cada dia mais, né, vaidosa e adquirindo ali a minha Eu feminilidade. tô Então, vendo você bem estilosa. Maquiagem, cabelo, nada. chapéu aí. Uhum. Glória a Jesus. Filha amada, Aí sim, né? né? E eu tô curtindo, sabe? Tá sendo tão bom, né? Ser mulher. Porque você ser o que você é não tem preço. Ô, Você não tem que esconder. Suzana, o Joás está perguntando, você se sente atraída pelos rapazes? Perguntando de uma forma respeitosa. Eu acho que isso não, assim, não tem como eu me atrair por rapazes, né? Não é assim que funciona, na minha opinião, né? Eu acho que a atração, ela é um envolvimento mais aprofundado, né? Tipo assim, eu vou olhar as pessoas na rua e vou ver gente bonita, mas eu ter o desejo, não, isso aí não. Eu acho que para ter o desejo ali por um rapaz, eu acho que tem que ter um envolvimento, né? Porque imagina, Não é só eu né, olhar e se tô a gente desejando, não fosse é se assim que funciona relacionar pra mim. sexualmente com qualquer pessoa que a gente acha bonita, por exemplo. Sim? Como é? É, sei lá, eu via, sei lá, uma mulher bonita na rua e eu vou hoje ficar com ela porque achei ela bonita, né? Não, isso aí Ou negócio você vê um homem, aí você não, vai. eu não sei se é o lado da mulher que é assim, mas no meu caso, não. Eu olho para as pessoas assim, para os caras assim, sem É porque maldade. as Assim. pessoas precisam entender que quando a gente caminha na fé, né, e Jesus nos diz ali em Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então assim, é uma vida diferente da do mundo. Quando a gente está no mundo, a gente pode ficar com quem a gente quiser e bem entender. Só que no evangelho existe um princípio, né, de família determinada ali quando Jesus fala em Lucas 19, né, entre homem e mulher, e que há um propósito de procriação. Então, família é muito mais além apenas de uma questão de desejo de fazer sexo, né? É algo instituído pelo próprio Deus. Então, isso o que? Existe santidade. Por exemplo, eu estou há 5 anos sem me relacionar com ninguém. Não quer dizer que eu não queira, mas eu aprendi que eu não sou mais refém dos meus impulsos sexuais e que hoje eu desejo casar e constituir família com uma mulher, porque eu quero ser pai também. E quero fazer isso debaixo da vontade de Deus. Então não quer dizer que eu não tenha vontade, que eu não acordo os dias às vezes, ou nossa, como eu queria hoje me relacionar. Só que eu não sou mais refém disso, né? Eu posso conviver com isso, não ser mais refém dos meus desejos e automaticamente andar em liberdade. Exatamente. E como eu
Bom, para mim, a homossexualidade, para quem quer deixar, né? Joás Ela está é falando que é um sobre pouco. flertar, Suzana. Não Flertar. entendi. O Joás está dizendo que é sobre relação de flertar com gente. Não falou nada propriamente do sexo. Nem Ah, sempre tá. é. Aí eu olho normal para todo mundo, né? O normal. Isso é normal. Qualquer pessoa. Às vezes a gente olha, acha a pessoa bonita, mas não é por isso que vai dar em cima da pessoa, né? Exato. É porque a gente O caminha flerte com acontece. princípio, Joás. Funciona isso, né, Suzana? É assim. Você quer conhecer um cara, um homem de Deus, alguém que tenha princípios, alguém que venha honrar a sua vida, que ame você verdadeiramente e que constitua algo verdadeiro com você. Não é só uma questão para a gente de sentir uma atração, é de realmente constituir algo verdadeiro da forma que Deus abençoa a união, né? Exatamente. Então, a questão de flertar, você pode até achar bonita a pessoa, mas você no máximo vai olhar assim, nossa, que pessoa bonita. Só isso. É Porque assim, casamento isso é mesmo. muito mais além, né? Da beleza, do sexo, de flertar. É uma instituição de Deus. Sim, com certeza. E Exatamente. você fumava, Rick? E se eu fumava, Usava droga? eu já tive experiência de usar algumas coisas, mas nunca usei em si, sabe? Tipo, quando eu ia para as baladas, às vezes eu já usei algumas coisas, mas eu não tinha esse hábito de usar, não. Mas já fumei algumas vezes, já experimentei algumas coisas na vida, né? Sim. E com bebida você também não era viciado assim, de ficar Ah, não, bebendo? bebida, eu bebia todas. Eu era o mais maluco que tinha. Era bebida, dançando a noite toda. Pegar geral, eu era o mais louco que tinha era eu. Bebia e dava Só que trabalho. Jesus foi lá, me pegou e vou te Vem ensinar. cá, meu filho. Vou te ensinar, Deixa eu meu filho, trazer o um caminho sentido certo. para sua vida, né? Porque assim, Jesus ele me fez acordar para a vida que eu estava levando, Suzana. Eu ia passar minha vida inteira como homossexual, só vivendo de aventuras Migalha. sexuais. E quando eu ficasse velho, e quando os gays me tratar como maricona, por exemplo, como eu vejo como eles tratam vários colegas meus que têm 40, 50, 60 anos. No mundo gay só funciona com beleza, dinheiro e outras coisas lá, né? Que é sexualmente falando. Então, assim, eu já com 30 anos, eu percebi, putz, se eles tratam esses colega meu mais velho dessa forma, amanhã sou eu também, eles me tratando Faz assim. sentido, né? Sim, que aí eu falei, pô, eu vou passar minha vida toda assim? E depois que eu tive o meu encontro com Jesus, ele foi claro, filho, se você quiser, você pode mudar. Algo que eu nunca tinha parado para pensar. Falei, putz, será que eu não posso viver minha heterossexualidade? Depois passou algum tempo, eu vi uma menina do ônibus descendo e comecei a olhar para a menina e comecei a achar a menina bonita. Olha, você Outra vê que vez, bacana. entrei no Uber, depois de convertido, tinha uns 4, 5 meses. Entrei no Uber, sentei do lado de uma amiga minha, muito bonita, o perfume dela veio assim no meu nariz. Uou! Bateu um fogo tão grande na hora que eu falei, Jesus, não quero pecar. Porque para você foi uma vitória, de certa forma, né? Uau, né? Sim, eu nunca parei para sentir que eu tinha atração por mulher, nunca me permiti, ou pensei em me permitir. Né? Então, Jesus ele só deu esse flash na minha Mostrou cabeça. que há E é um muito desejo ali, melhor. né? E é muito melhor, porque por que eu não posso me relacionar, casar com uma mulher bonita, que eu ame, que eu honre a vida dela e ela honre a minha vida, e a gente viva algo verdadeiro e ela possa me dar filhos, que é o que eu quero. Então, Sim, para que eu vou ficar preso na homossexualidade? Não tem lógica. uma coisa que, né, A gente tem um Deus de liberdade, né? com certeza. E o povo está fazendo Você pergunta para pretende ter nós. filhos, Suzana? Ah, eu pretendo, se for da vontade de Deus, né? Com certeza, é projeto de Deus. Então eu quero. Você sabe que é uma promessa, Tô né, na minha pronta. vida sobre isso. Existe uma promessa, foi muito interessante, Suzana. Eu fui para Natal, logo novo convertido, fui para Natal, participei de um culto de umas irmãs do coque, né? Sim. Aquelas irmãs lá da oração. E aí, uma missionária de 90 anos que nunca me viu na vida, chegou até mim,
falou de algo que só eu sabia da minha vida, que só Deus poderia usar a boca dela para falar comigo, e depois falou que Deus iria me dar uma família um dia. Olha para você ver. Como que aquela mulher sabia disso que ela falou da minha vida? Não tem lógica. Então, E nessa aí época Deus você estava começou na a falar comigo. Hã? Nessa época você estava vivendo na homossexualidade? Tinha acabado de me converter. Menino. Quando eu me converti, eu não pensava em casar com mulher e ter filho, nada, não. Eu Nossa, falei, não, eu vou viver o celibato e vou viver para Jesus. Só que depois vou esperar Jesus. Começou a aparecer, eu comecei a ter atração por mulher, né? Me senti atraído. Teve um outro dia que uma menina ficou olhando para mim lá do milkshake, eu vi que ela estava me encarando e eu dando dinheiro para ela, ela ficou me encarando assim. Eu falei, não, eu quero milkshake. Rolou um clima ali. Eu achei muito legal isso. Coisas que eu nunca tinha me permitido a viver, né? Por causa da homossexualidade. Mas desde a sua conversão, você já ficou com uma menina? De dar uns beijos? Não, porque eu sigo muito à risca essa questão da santidade, né? Sim. Então, assim, Riquelme, isso é uma coisa pessoal minha. Eu acredito que eu posso dar um beijo numa outra mulher na medida que eu firmar um compromisso com ela, né? Entendi. Então, eu prefiro seguir dessa forma. No caso. Você está certíssimo. Porque pra gente que é homem também, a gente muito facilmente cai na carne, né? Assim, sim, Deus para mim que vive o mundão, então assim, ficar beijando aleatoriamente, eu acho que não seria saudável para minha santidade, né? Poderia ser uma pedra de tropeço para eu pecar. Cair também, né? Você poderia cair também, sim, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu espero, é uma promessa de Deus na minha vida. Deus usou pessoas para falar comigo. Foi o Espírito Santo que falou comigo. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. E tem. Cremos, né? Glória a Deus. Deus, ele faz. Eu acho que a nossa história, o seu testemunho é incrível. É uma bomba, assim, de Hiroshima no inferno. Mas assim, é muito glorioso de Deus para as pessoas que estão assistindo a gente entender que Deus, ele ama homossexuais. Que a gente estava na homossexualidade quando Deus falou com a gente. Ele não teve preconceito com a gente. Só que na medida que a gente tem um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, a gente não consegue mais viver da mesma forma que vivia antes. Sim. E a santidade é algo limpo que o Espírito Santo, que automaticamente a gente busca viver essa santidade de uma forma natural. Ninguém põe a gente para nada. Eu creio. Eu ia te fazer uma pergunta e acabou fugindo da minha memória. Ah, tá. Sabe o que eu ia falar para você? Eu estava assistindo seus vídeos, você dançando, menino do céu. Rodando a cabeça. Não dá pra acreditar. Meu Deus! Não tem como eu olhar para aquela drag e falar que é o Rick. Sim. Não faz sentido. Tem muita gente que fala, diz, olha, Riquelme, você não tem trejeito. Essa daqui que a gente vê não é você. Não sei de onde surgiu essa, né? Mas, não, meu Deus, parece que é uma mentira. O Carlos está dizendo assim, ainda bem que eu consegui se livrar antes de pegar HIV, do contrário já era. E é um caso muito real. A probabilidade de se contrair doença sexualmente transmissível com muitos parceiros sexuais é muito maior. Existem uns dados na internet, se você der um Google, vocês podem ver. 38% dos homossexuais, junto com 1,8 ou 9% dos bissexuais, são soropositivos. Olha para você ver. Então, basicamente, 50% dos gays que você possivelmente possa se relacionar, há uma metade de chance que você pode contrair. E não se contrai só com a ausência da camisinha, pelo sexo oral também, você pode acabar contraindo doença sexualmente transmissível. Basta uma feridinha aqui na garganta e ingerir algum tipo de base sanguínea da outra pessoa, né? Por meio do sexo. Sim.
E às vezes, né, e a maioria não se previne, né? Tá naquela vida louca ali, né? Do auge ali, Sim. E aí o embalada. perigo é que ninguém tem o costume de fazer exames para saber se tem ou não tem. Então tem muita gente que tem e às vezes acaba morrendo sabendo que, E às não vezes imaginando que tinha. demora, né? Eu perdi um amigo de 18 anos, ele era para bando de BH, ele usava muita droga, ele vivia saindo com várias pessoas e simplesmente um dia ele pegou pneumonia e morreu. Assim, bem Uai. rápido. Aí depois descobriu, Aí descobriu que era HIV que ele tinha. Estava menino. reagente, né? E para Então é quantas um grande pessoas perigo, poderia ter porque as passado? pessoas dizem, sai do armário, seja feliz, vá transar com todo mundo, vai beber todas, vai usar. Só que é um grande problema. Existe muita gente ruim nesse mundo. E no meio gay não é diferente, não. E tem pessoas que passam com a intenção de passar, por exemplo. Já Isso que é um de perigo para propósito, esse né? jovem. Você já contou que você já vivenciou, né? Pessoas, né? Armando para passar HIV de propósito, né? É, Isso é exatamente. Houve lamentável, até né? um dado, em 2016, eu acho, de um grupo de risco em São Paulo que estava passando para homossexuais nos lugares gays, né? Então, assim, é muito perigoso o mundo gay. O povo romantiza muito. O mundo gay é terrível. Não mostra, né, o outro lado da moeda, né? A mesma coisa da Eu transexualidade, tô olhando né? para você, ninguém disse que você foi gay. A Não Daniela mesmo. dizendo, né? Rick, ninguém disse que você foi gay um dia. Glórias a Deus, né? Né? Mas isso é por questão. É que assim, tem muitos gays, ou que foram travestis, ou se vestiram como mulher, que tomaram de hormônios, né? Infelizmente, quem toma hormônio, às vezes, acaba mexendo um pouco na sua voz, nos seus trejeitos, né? Então, acaba afetando um pouco. Isso é verdade, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa, nossa, como ele é afeminado, Deus não transformou a vida dele. Eu falei, gente, existe uma questão cultural, a pessoa passou anos vivendo dessa forma, e tomou hormônios que deixa o corpo feminino, corta o efeito do masculino. Então, possa ser que essa pessoa fique com os trejeitos depois de convertido. Mas depois que estabiliza, né, a produção de testosterona, né? Será que não volta, né, o normal? Oi? Depois, tipo assim, ó, quando nem ao contrário, né? Mulher trans, depois que ela destransiciona, né? Ó, Aí Suzana, parou. tô achando que tá parecendo pretendente aqui para você, ó. Suzana é tão linda, coraçãozinho. É o Pois é, Joás aí, ó. obrigada. Joás, pelo que eu acho que ele é de João Pessoa, se eu não me engano. Que ele tem alguns amigos meus lá de João Pessoa adicionado, que eu vi. Que Ele legal. me segue no Facebook. Aleluia. Suzana, grande mulher de Deus. E é isso, minha gente. Suzana quer trazer uma palavra para todos e agraciá-los com o teu testemunho daquilo que o Espírito Santo quer que você fale por meio de você. Glórias a Deus. Eu vou, eu vou, eu vou ler um versículo aqui que ele é muito interessante, porque eu sempre fui muito tímida. E hoje, antes de iniciar a live, eu peguei esse livrinho aqui, ó, do Antônio Júnior, que eu comprei o kit do Antônio Júnior, daí tem tem uns textinhos aqui, né, com os versículos bem interessantes. E eu abri justo numa palavra que dá certo para mim, porque eu sempre fui muito tímida, eu tinha vergonha de falar, né, a minha comunicação bem fraca. Aí aqui está escrito: é Deus quem te capacita. E tem um versículo: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E isso é muito real, né? Isso é muito interessante. Aí tem um textinho que eu vou ler para vocês. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele não olhou para os defeitos que cada um possuía, mas procurou enxergar o talento que tinham e as coisas boas que poderiam fazer no futuro.
Os religiosos da época jamais andariam com eles, pois muitos daqueles homens eram simples pescadores, analfabetos e ignorantes. Mas o Senhor os capacitou para a boa obra e os encheu com o Espírito Santo. Então, não desanime e não duvide do que o Senhor poderá fazer por você. Lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso é muito lindo, né? Demais. Porque Demais. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade, né? Porque se você pegar Davi ali, qual era a capacidade de Davi derrotar Golias, né? Tudo é ele como, né, como fracasso. Mas Deus mostrou que ele era Suzana? Não é eu, não é você, não é a nossa capacidade, tudo que a gente é, tudo que a gente vive hoje, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a viver como tal, né? A vencer os nossos conflitos, os nossos problemas, enfim. É muito lindo o poder de Deus. Exatamente. E eu creio que, né, nós não somos nada, mas e aí é o ponto, Deus Suzana. Direciona. A palavra do Senhor diz que Deus usa as coisas mais loucas para confundir as mais sábias, né? Que exatamente. Você falou isso aí. Então, assim, a minha história, a sua história, vai trazer transformação na vida de tanta gente que se encontra preso, vivendo na transexualidade ou na homossexualidade, em Deus querer falar para ele e dizer: eu amo vocês e quero transformar a vida de vocês. Você não precisa viver afundado na homossexualidade, existe vida além disso. E você que está na transexualidade, existe vida além disso. Eu quero trazer vocês da forma que eu os fiz, da forma perfeita, né? E Deus, ele não é um Deus de confusão. Por que eu vou arrancar meu órgão genital? Por que você vai tirar os seus seios, sendo que Deus fez você dessa forma? Então, muitos acabam pagando essa consequência de transicionar e muitas vezes acabar transicionando, mas não tendo a oportunidade de ter o que tinha antes. Aleluia! E glórias a Deus. Glória a Deus. É isso aí, Suzana. Você quer trazer uma oração para as pessoas? Eu quero agradecer todo mundo, né, que tá aqui nos assistindo, né, acompanhando, que tem esse carinho tão especial. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, né, e que está torcendo aí para minha jornada espiritual. Fico muito feliz pelo carinho de todo mundo e só tenho que abençoar e agradecer todos vocês. Amém. Então, vou fazer uma oração aqui para abençoar a vida de todo mundo. Espero que todos recebam, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, diante desse momento, Pai, queremos bendizer o teu santo nome, porque tu és santo, tu és poderoso, tu és inigualável, não há outro Deus a ti, misericórdia, que veio para nos salvar e transformar as nossas vidas. Pai, mas diante de ti queria agradecer e louvar o teu nome pela vida da Suzana, pelo testemunho dela, e creio que tudo que foi falado aqui, Senhor Jesus, é para a tua honra e glória, porque sem o Senhor não seríamos capazes de estar aqui hoje, testemunhando e falando que o Senhor é atuante nos dias de hoje em transformar vidas. Senhor, diante de ti eu queria apresentar também todos aqueles, Pai, que estão aqui nessa live, vendo, sendo alimentados pelo testemunho e pela tua palavra sobre a vida deles. Queria, Senhor, em nome de Jesus, abençoá-los, pedir que o Espírito de Deus toque a vida deles, que eles sejam direcionados, que eles sejam capacitados, ó Pai, para viver o teu plano, para viver a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Oro, Senhor Jesus, em ti, para que toda mentira de Satanás caia por terra, mas que a verdade, a identidade de cada um de nós, os seus filhos, seja, Pai, colocada no coração deles e que todo engano seja cessado, mas que eles vivam aquilo que o Senhor os fez ser, unicamente para a tua honra, para a tua glória e para todo o teu louvor. Por isso que nesse momento eu oro, abençoando a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Flávio entrou no final. Vai ter que voltar. Flávio, a gente falou muito de você aqui, viu? Amamos sua vida. Ai, ai. Mas é isso, gente. E
Deus Isso, a abençoe Grazi, a vida a de gente vai estar na live vocês. com a Grazi segunda-feira. Sim. E, gente, antes de vocês ir embora, se vocês quiserem ajudar a minha vida, o meu ministério, eu estou vendendo livros, ó. Aí, Maturidade, do Luciano Subirá, Bíblia King James atualizada, Apologética Cristã, né, do Lois Marcos. E estou vendendo esses livros para poder investir no meu ministério. Então, se vocês comprarem, automaticamente eu já sou muito abençoado. Então, se vocês precisarem de qualquer livro cristão, entre em contato comigo, eu te mando o link. E na compra desse link, você já é entregue na sua casa. Pode ser em qualquer lugar do Brasil. Então, se vocês me der essa força, eu agradeço muito. E que Deus abençoe a vida de vocês. amém, nós todos. Amém. O Flávio, eu estava numa live. Ah, Live também, né? entendi. Tá perdoado, então. Decai. O Flávio decai. Ai, ai. Ai, Flávio, saudade. Suzano, vamos marcar da gente para casa do pastor Flávio. Vamos marcar sim. Vai ser bênção. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.